Boa noite a todos. Como o reverendo Cleomes já me apresentou, mas eu quero também apresentar a minha família que está comigo, que hoje é minha família. Antes éramos só eu e a Karina, há 7 anos atrás, e hoje estamos aí com as nossas 2 filhas, a Isabel, a mais velha, a minha esposa eu falei, Karina, e a nossa filha mais nova é a Liana. E não é coincidência, não é coincidência porque a gente conheceu o nome Liana aqui na igreja, com a Liana, membro aqui da igreja. Então, a igreja deixou marcas aí na nossa vida. A gente sempre vai lembrar agora da igreja metropolitana, da querida irmã Liana, porque a gente carrega a nossa Lili conosco. Também muito bom rever amigos, conhecidos. Hoje pela manhã vimos alguns, agora à noite temos outros, ali a Glaura e Paulo, isso aí, eu lembro bem deles. São sogros do Liorges? Isso, me lembro muito bem deles. Eles não estavam pela manhã. O Demétrios também, sempre aí, 2 anos juntos aí, graças a Deus. E outros rostos novos, eu estou tentando lembrar o nome, é um nome bonito, um nome até de artista. Wendel. Rendel. Eu lembro muito bem dele ali tocando. Quando eu vi, eu falei assim, você aqui de novo, é o contrário, eu que estou aqui de novo. E é muito bom estar aí. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui novamente. E da palavra que Deus colocou no meu coração de trazer aos irmãos, essa noite nós iremos meditar lá em Mateus, capítulo 28, no finalzinho mesmo, os versículos 18 a 20, o tão conhecido texto onde a grande comissão, Mateus 28, os versículos 18 a 20. Eu farei a leitura. Peço que a igreja acompanhe a leitura com atenção para meditarmos nela. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez, brevemente? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que foi lida, e agora será, ó Deus, pregada. Eu te peço que, fielmente pregada, e aquilo que o Teu Espírito Santo tocar, ó Deus, nos corações, possa trazer vida em abundância. Nos ajude, ó Deus, a ouvirmos, aprendermos e aplicarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele foi dado após Jesus ressuscitar. Jesus havia se entregado na cruz, cumprido todo o plano do Senhor, pagado os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Ele reúne, então, os seus discípulos nos últimos momentos, antes de ser assunto aos céus. E, nesse momento, ele declara que toda a autoridade nos céus e na terra lhe foi dada. E, com isso, ele comissiona os seus seguidores, os seus discípulos, a irem fazer discípulos, batizar e ensinar tudo o que ele ordenou. Isso é a transmissão da missão da igreja, marcada pela promessa da presença do Senhor constante conosco até o fim dos tempos. E com uma igreja completando 15 anos, eu pensei, qual que é a nossa missão? Qual que é a missão da igreja do Senhor? O que falar a respeito para encorajar os irmãos a permanecerem firmes no caminho do Senhor? Eu pensei nesse texto, porque aqui Jesus, ele vem falar algumas verdades maravilhosas ao nosso coração. A primeira delas é que ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra.
Nós estamos vivendo épocas, meus queridos, onde há uma preocupação genuína, mas uma preocupação a respeito do nosso mundo, uma preocupação a respeito com o nosso país, com os governos, guerras e rumores de guerras, são presidentes que têm entrado, não só no Brasil, mas em outras nações, que têm vieses contrários à nossa religião, e isso muitas vezes pode nos deixar preocupados e ansiosos. Isso não significa que nós devamos descansar e relaxar. O que eu vou falar agora não é para descansar e relaxar no sentido de cruzar as mãos, mas no sentido de confiar na autoridade e soberania de Deus, que Deus está no governo. Jesus, ele recebeu toda a autoridade, e essa autoridade que ele recebeu é sobre os céus e a terra, ele governa sobre tudo. Meus queridos, Jesus, ele governa sobre a natureza, sobre os céus, a terra, ele governa sobre as nações, os rumos da história, ele governa sobre os anjos, ele governa sobre os demônios, todos lhe obedecem a voz. Alguns, eu não me recordo aqui, o autor, o pregador, mas ele fala que o diabo, ele é como um cão raivoso na mão de Deus, fechado em suas coleiras, e ele vai até onde Deus permite ele ir. Se Deus estende a coleira, a corda, ele vai. Se Deus puxa, ele volta. Meus irmãos, Deus muda os tempos, as estações, ele eleva reis, ele derruba reis, ele governa soberanamente. Ele governa soberanamente. E às vezes você pode perguntar, mas ele não falou que toda autoridade me foi dada? Estranho, né? Mas ele não é Deus, Jesus não é Deus, eternamente Deus, Senhor, soberano. Como é que ele diz, toda autoridade me foi dada? Ele já não tinha antes? Vocês nunca se questionaram isso, não? Existem outros textos, em Colossenses, outros textos também em Filipenses, como fala que Deus, que Jesus, né, ele se humilhou, se fez servo, e depois fala que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí você fala assim, mas ele já não tinha o nome acima de todo nome? Meus irmãos, nós temos que entender o que Cristo fez na cruz. Ele assumiu um papel de mediador. Ele se tornou o Deus homem. Ele se encarnou e assumiu uma natureza que ele não tinha antes, a natureza humana. E Jesus, ele é o Deus homem, o Messias, o Deus encarnado, o mediador, o redentor. E nesse aspecto, ele veio corrigir o que Adão destruiu. Ele veio trazer a redenção, se tornando, como nós dizemos na teologia, o segundo Adão. Vocês já ouviram algo assim? O segundo Adão. Pela queda do primeiro Adão, toda a raça humana caiu. Mas pela obediência de Jesus, o segundo Adão, pela obediência desse homem perfeito, mas Deus perfeito, Jesus, pleno Deus e pleno homem, ele então restaura a criação, ele restaura a natureza caída, e todo aquele que crê em Jesus, ele não é mais filho de Adão, ele é filho de Deus. Ele não está mais na aliança quebrada de Adão, mas ele está na aliança cumprida e a nova aliança refeita em Cristo Jesus. Então, nesse aspecto, ele conquistou por mérito, sim, os direitos da nossa salvação, os direitos sobre a criação, e ele conquistou por meio da obediência dele perfeita como pleno homem, obedeceu o Pai até o fim, até a morte e morte de cruz. E nesse sentido, ele conquistou o direito de governar a nação, que foi por meio da sua obediência. Então, nesse aspecto é que diz que ele, então, recebeu, toda a autoridade foi dada, porque ele só conquistou isso após cumprir a missão que ele recebeu do Pai. Ok? Certo até aqui? Eu sei que pode parecer uma aula, mas isso é importante para nós, porque existem aqueles que vão pegar esses textos e falar assim, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, ele é quase Deus, ele é um Deus menor, porque só existe o Pai, Jeová, e existe
Jesus, um Deus menor, mas isso é totalmente antibíblico. Jesus é a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus, uma única natureza e 3 pessoas. E esse Cristo, esse mediador, governa todas as coisas. E ele tem autoridade sobre tudo isso que eu falei, e ele tem autoridade para perdoar pecados. Só ele tem autoridade para salvar. Ele tem toda a autoridade para dar vida eterna, só ele tem essa autoridade. Então, nesse aspecto, eu quero enfatizar aqui que o que Cristo conquistou, nada pode tirar. Governo nenhum pode tirar. Seja a esquerda, direita, seja o presidente que você gosta ou que você não gosta, meu querido, fique em paz, fique tranquilo. Essas faculdades aí, tudo perdido mesmo, mas nós cremos em um Deus que governa sobre tudo isso. E se você crer nele, você tem a salvação e nada nesse mundo, ideologias, professores, nada pode tirar, que é por meio da fé em Cristo Jesus, a salvação. E Cristo tem essa autoridade e ele governa o mundo com um propósito para a glória de Deus, e isso envolve governar o mundo em favor da sua igreja. Cristo governa o mundo em favor da sua igreja. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Meus queridos, isso é a igreja, nós recebemos autoridade sobre o mundo, no sentido de a igreja é aquela que detém as palavras de vida eterna. Nós detemos os oráculos de Deus, nós somos os guardiões das doutrinas da verdade. E se crermos naquilo que a igreja verdadeira prega, que é Jesus Cristo, a salvação, pela graça, mediante a fé, e adentrarmos a porta da igreja com verdadeira fé, nós temos algo que nada pode nos tirar. E Deus governa a minha e a sua vida, isso no aspecto macro, mas também no micro. Ou seja, Deus governa o mundo de maneira que a igreja ela se espalhe, se alastre. Pode ser que Deus traga perseguições à igreja, mas isso vai promover o quê? A derrota da igreja? De jeito nenhum. Isso vai promover a vitória, o crescimento do evangelho, a pregação vai se espalhar por todo o mundo. E ele governa todas as decisões do mundo para o bem da própria igreja. E ele também governa a sua vida, particularmente, cada ação, cada decisão, cada ato, cada doença, cada vitória, cada derrota, cada tristeza, cada alegria. Ele governa a sua vida como parte da igreja dele, de uma maneira que seja para o seu bem. Ele garante isso. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é o poder de Cristo Jesus governando todas as coisas. Meus irmãos, neste mundo que é contra Deus, Deus garante que nada pode ameaçar a sua igreja, absolutamente nada. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Então, nós estamos aqui dando graças a Deus pelos 15 primeiros anos de organização da Igreja Metropolitana. E estamos em um bairro difícil, não é verdade? O reverendo Cleomes falou que várias vezes, durante o tempo aqui de seminarista, nós íamos panfletar nos bairros aqui. E as pessoas são muito simpáticas, não é verdade? Aqui, graças a Deus, é um bairro com, vamos dizer assim, no mundo, pessoas cultas, pessoas de boa fala, pessoas simpáticas, que são bons cidadãos, mas eu não lembro de nenhum que eu convidei vir à igreja. Não lembro de nenhum. Pelo menos na minha época. E olha que a gente foi em muita casa. Olha que nós somos em muitas casas. Então, eles recebiam a gente com um sorriso, falavam muito obrigado, vamos ver, mas sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer do que vir à casa do Senhor e adorar a Deus. É um bairro
difícil no aspecto da pregação e do evangelho, mas podem ter certeza que a presença da igreja aqui é importante, é fundamental, é a luz brilhando neste local, e que os irmãos aqui tenham essa ciência, saibam, nada vai parar a igreja do Senhor, absolutamente nada. E, às vezes, essas ameaças, elas podem nos preocupar, mas se lembrarmos de que Deus governa sobre as ameaças, nós vamos nos tranquilizar. E então Deus, ele governa a favor da igreja. E como que a igreja nasce? Ele governa e ele forma a igreja. Ele governa e ele forma a igreja por meio da palavra, da pregação da palavra. O texto diz claramente que nós devemos pregar e ensinar, fazer discípulos e pregar todas as coisas. Todas as coisas. Então, a fé nasce por meio da pregação da palavra. A igreja é formada pela pregação da palavra e ela é guiada, governada por meio da palavra do Senhor. Diz assim em 2 Coríntios: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, meus queridos, até agora nós vimos duas verdades maravilhosas. A primeira é que Jesus governa sobre todas as coisas e em favor da sua igreja. E a segunda é que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E ele forma a sua igreja, ele guia a sua igreja através da palavra de Deus. Então, nós temos que ter coragem para falar as boas novas para aqueles que não ouviram. E eu tenho certeza que os irmãos já ouviram uma palavra que eu quero combater aqui. Eu tenho certeza que aqui é combatido isso também. Eu tenho certeza. Que é aquela famosa fala assim, ó: pregue, se necessário for. Conhece, não? Pregue, se necessário for, use palavras. Isso ficou bem conhecido. Meus queridos, não concorde com isso. Ela é bonita, parece sábia, parece muito inteligente. Pregue, se necessário for, use palavras, porque isso coloca um peso muito grande sobre a sua conduta, não é? Você fala assim, não, eu posso viver uma vida perfeita, uma conduta ilibada, eu vou ser um grande homem, eu vou ser bom nos meus negócios, o que eu falar eu vou cumprir, eu vou pagar tudo certinho, não vou dever nada a ninguém, eu vou ser um homem de grande conduta. Mas, meus queridos, conduta não salva ninguém. Conduta não salva ninguém. O que salva é a fé na palavra do Senhor. O que salva é a fé na palavra, no Evangelho. E a sua conduta deve ser, sim, perfeita, mas para que quando você pregar, você tenha crédito. Você vive para pregar. E quando você pregar, a pessoa te dê crédito. Porque se você tem vizinhos, os vizinhos vão falar super bem de você. Nossa, que vizinho maravilhoso. Mas se você nunca pregou o evangelho para ele, ele não vai conhecer a verdadeira salvação, que é através da palavra. Então, meus irmãos, eu quero aqui estimular, encorajar os irmãos a pregarem aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus filhos, aos seus cônjuges, eu não sei, aos seus amados, aos seus queridos. Pregue, abra a sua boca e fale. Você tem condições, você tem capacidade, porque ninguém sabe nada, meu querido, ninguém sabe nada. Se você souber pouco, é suficiente, porque o poder não está em você, o poder está no Espírito Santo, que age conforme a sua vontade. Ele age no coração do povo dele, e é garantido que o povo dele ouvirá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, elas me conhecem, elas me seguem. Meus irmãos, existe na história da igreja um sermão muito famoso, é o mais famoso de Jonathan Edwards, que é
pecadores nas mãos de um Deus irado. É o mais famoso dos sermões de Jonathan Edwards. E diz a história que Jonathan Edwards ele não era um bom orador. Ele foi um avivalista americano, um puritano americano, que ele pregou e ele pregava, e conta a história que a esposa dele um dia ouviu George Whitefield pregando, e ela virou para Edwards e falou assim: por que você não prega igual ele? Por que você não prega tão eloquentemente quanto ele? Eu acho que é isso mesmo, o reverendo talvez saiba até mais do que eu. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Mas a esposa de Jonathan Edwards ouviu um bom pregador, oratória, pregando, falou assim: por que você não prega igual ele? As nossas esposas são uma bênção, às vezes, né? Elas, de vez em quando, nos encorajam tanto, né, reverendo? E é mais ou menos por aí, elas são maravilhosas. E eu imagino, coitado, Jonés, eu imagino que não tenha sido fácil ouvir esse tipo de fala. Mas diz a história que ele pegou o seu sermão, ele abriu o seu sermão e ele lia. Ele abria e lia o sermão, sem grandes capacidades oratórias, mas esse sermão que falava a respeito da ira de Deus, que viria contra todo aquele que não cresce. E ele diz que os pecadores e os pecados dos pecadores, eles estão na mão de Deus. E Deus ele tem paciência até que um dia a paciência de Deus vai esgotar. E Deus então vai liberar toda a sua ira. E ele trará justiça contra todo pecador que não se arrepender e não crer em Jesus Cristo. Só existe uma maneira de você conhecer a Deus com um Pai amoroso. Só existe uma maneira de você conhecer a Deus com a face de ternura, que é por meio da fé em Cristo Jesus. Aquele que levou os nossos pecados, pagou os nossos pecados. E todo aquele que o Pai trouxer por meio da pregação eficaz do Evangelho, todo aquele que o Pai trouxer, ele será batizado. Todo aquele que de fato se converte, todo aquele que crê, ele é batizado. Meu querido, o batismo, ele é um sinal que simboliza algo real. Ele é um sinal externo que, de fato, não tem poder em si mesmo. Nós não concordamos que você foi batizado, você está salvo. Você precisa crer para ser salvo, mas se você crê, se você de fato entendeu, você desejará ser batizado. Aqueles que negam o batismo conscientemente, eles estão negando o próprio Cristo. Aqueles que negam ser batizados e participar do corpo visível de Cristo, que é a igreja, aqueles que são amigáveis. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, eu realmente não sei. Se for, ouça com atenção o que eu, com amor, estou falando. Se você é um amigo, um colega do Evangelho, vem à igreja, mas você nunca decidiu, de fato, batizar e professar sua fé e ser membro do corpo de Cristo, a igreja visível do Senhor, você está negando o próprio Cristo. Não tem como você ser um convertido genuíno e não ser batizado. Não há verdadeiro convertido que não deseje ser batizado, porque o batismo simboliza a nossa união com Jesus e com o seu corpo, que é a igreja. O verdadeiro convertido deseja professar a sua fé publicamente e dizer para todos quem é que governa o seu coração, quem que é o governante da sua vida. O verdadeiro convertido deseja participar da mesa do Senhor, do banquete espiritual, que só é servido àqueles que já foram batizados e fazem parte do povo de Deus. O verdadeiro convertido deseja aprender sobre Deus e sobre todas as coisas que Ele ordenou. Por isso que fala que ele será batizado, ele irá aprender e ele será instruído em todas as coisas, ele será discípulo de Cristo. Ele não se contenta com um pouco de Deus, ele deseja se aproximar cada vez mais do Senhor. O verdadeiro convertido, ele não se contenta só com os domingos, ele lê a Bíblia todos os dias, os textos fáceis da Bíblia ele ama, os textos difíceis ele quer entender, ele tem curiosidade para conhecer mais e mais de Deus que está revelado na sua palavra. Ele não se desvia quando a palavra está confrontando e está sendo contra ele. Ele não finge que a palavra é para o outro.
Se está na Bíblia, é porque Deus falou. E muitas vezes fala com o verdadeiro convertido. Só que o verdadeiro convertido, ele aprende a se submeter à vontade de Deus e à sua palavra, porque agora é Deus quem governa a vida dele, através da palavra, que é a autoridade máxima, não só sobre o mundo, mas sobre a vida dele em particular. O verdadeiro convertido, ele agradecerá a Deus todos os dias, porque um dia ouviram a palavra do Senhor, de alguém. Um dia a palavra chegou até ele de alguma maneira, e ele dirá: Senhor, muito obrigado, porque fulano, ciclano pregou para mim, e eu criei. Obrigado porque ele me amou de verdade. Obrigado porque ele abriu a boca e pregou para mim. E eu então me converti. E ele fará todos os dias uma oração agradecendo a vida daquele que pregou para ele. Ele sabe que ele está seguro nas mãos de Deus. Ele sabe que Deus está com ele todos os momentos. Estará com ele todos os momentos da vida dele. Deus prometeu estar com a sua igreja. Deus prometeu estar conosco todos os dias, meus irmãos. O fato da palavra ter chegado até nós um dia é prova disso. O fato de existir a igreja metropolitana aqui em Belo Horizonte é prova de que Deus tem estado conosco, que Ele chegou, a fé chegou até vocês, e vocês vieram, estão aqui fazendo parte dessa igreja. Isso é prova de que Deus tem estado com o seu povo todos os dias. O fato de termos essa querida igreja para frequentar, participar, servir e ser servido é prova de que Deus tem cumprido o que Ele prometeu. Meus irmãos, meu desejo é que a igreja metropolitana ela siga firme nos caminhos do Senhor até a volta de Cristo. Meu desejo é que até Cristo voltar, não sei quanto tempo falte, a igreja permaneça aqui de pé. Que não ocorra como tem acontecido em tantas igrejas, em tantos locais, que existiram e abandonaram a fé e agora viraram bares, viraram bingo, viraram tantas coisas. Que a igreja metropolitana permaneça aqui, pregando a verdadeira fé no Senhor Jesus, até a volta de Cristo Jesus. E isso depende primeira e unicamente do Senhor, que guia e governa a igreja, por meio da pregação da palavra. E Ele faz isso, batizando todos aqueles que creem, que creram na verdadeira palavra e frequentam, participam da igreja. E que Deus os abençoe grandemente. Não se desencorajem, não sejam abatidos. Pelo contrário, sigam firmes. Os dias, de fato, são maus. Os dias não têm sido fáceis. Mas a igreja do Senhor, verdadeira, ela seguirá vitoriosa, porque o próprio Deus prometeu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa palavra, onde o Senhor nos encorajou a permanecermos firmes na Tua palavra, porque a Tua palavra é que forma e guia a igreja. E o que nós vimos nessa palavra é que Cristo detém toda a autoridade sobre todo o mundo, sobre todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos na Tua condição e de entendermos que tudo o que acontece está debaixo das Tuas seus soberanos desígnios. E, ó Deus, que possamos agir pregando o Evangelho corajosamente, crendo que o Senhor continuará chamando o seu povo à salvação, à fé em Cristo Jesus, porque é isso o que de fato nunca será tirado de nós. É isso o que temos por toda a eternidade, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por seu amor revelado na cruz. Muito obrigado, ó Jesus, porque fostes até o fim, se entregando na cruz por nós, e cremos que o Senhor ressuscitou e agora reina, está à destra de Deus com toda a autoridade. Muito obrigado, porque o Senhor é o único soberano Deus, é o nosso Deus, é o meu Deus, e nos dê esse descanso, essa coragem, esse vigor dentro dessa verdade maravilhosa. O Senhor abençoe a igreja metropolitana, o Senhor abençoe sua liderança, seus oficiais, seus membros, cada sociedade interna, que o Senhor guie essa igreja
com vigor até a volta de Cristo Jesus, que está conosco, prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém.